Amém. E por crermos nessa palavra, vamos estudar essa palavra. Hoje a gente começa um novo percurso em um evangelho muito lindo. Não sei quantos aqui já leram o evangelho de Marcos. Você já leu o evangelho de Marcos? Eu não sei qual é dos seus evangelhos preferidos, né? A gente sempre tem aquele livro que a gente gosta mais. Algumas pessoas usam muito o evangelho de João para estudo bíblico, para quem principalmente é novo convertido. Mas o evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito especial, principalmente para quem está começando agora na fé. Esse evangelho é atribuído tradicionalmente a Marcos, o discípulo do apóstolo Pedro, um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Marcos, ele é um evangelho com algumas características especiais. Ele é um dos evangelhos mais curtos, só 16 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia, em 16 dias você vai ler o evangelho de Marcos. Em 16 dias você termina. Ele tem um estilo um pouco diferente dos outros evangelhos. Os outros geralmente começam com genealogia. Ele já começa de uma forma mais ágil. Ele já vai falar de João Batista. Ele vai trazer aqui os milagres de uma forma muito mais na ação, com urgência nas narrativas. O foco do evangelho de Marcos é a ação. O evangelho destaca as emoções de Jesus, mostra Jesus se sentindo compassivo com as pessoas, com as situações. O evangelho de Marcos vai dar uma atenção especial a esse ministério de João Batista e vai falar da natureza do Messias. O evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como o Messias sofredor. Ele apresenta Jesus como o Messias que sofreu por nós. O evangelho de Marcos foi escrito ao povo gentil, aos romanos. E é esse evangelho que a gente vai nos debruçar por alguns domingos. São 16 capítulos, mas a gente não vai só ter 16 mensagens, porque a gente vai estudar trechos. Hoje, por exemplo, a gente vai ficar só do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Mas o capítulo 1 mesmo, quando você olha, você vai ver que esse capítulo 1 ele é muito mais extenso. Só o capítulo 1 tem aproximadamente 45 versículos. Então, vamos estudar e aprender muito dentro desse evangelho de Marcos. A sua tarefa é ler o evangelho de Marcos na sua casa, vá lendo, vá fazendo as anotações, vai tendo esse olhar de investigador, de detetive, vendo cada ponto que está sendo apresentado aqui, para que o seu estudo da palavra de Deus, através do evangelho de Marcos, seja bem rico e proveitoso. Nessa tarde, o texto que a gente vai ler, o título é Esperança para você. E como nós precisamos de esperança, como nós necessitamos de esperança, de boas notícias, diante de uma realidade tão difícil que a gente vive hoje, de notícias ruins, assustadoras, de eventos climáticos assustadores, há esperança para você. E diz o seguinte, o texto. Você pode olhar no seu texto. Eu vou apresentar aqui numa versão que é a NVT, que diz o seguinte: esse é o princípio das boas novas, das boas notícias a respeito de Jesus. Em algumas versões fala, esse é o princípio do evangelho de Jesus. Esse é o princípio. O Filho de Deus iniciou-se com o profeta Isaías, que escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele vai preparar o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento, para perdão dos pecados. E gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, eles saíam para ver e ouvir João. E quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Só até o versículo 5. Esses versos, aqui nós temos o início da história de Jesus. Inclusive, antes dele nascer, a sua vida já era profetizada. Por isso que começa dizendo que começou aquilo que havia sido pregado pelo profeta Isaías, de que havia um mensageiro,
que havia de preparar o caminho para o Messias. A vida de Jesus já era profetizada. A sua vinda na terra já era esperada. E o fato do nascimento de Jesus ser predito há tanto tempo e ocorrer tudo exatamente como havia sido dito, nos mostra e nos dá evidência de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa curiosidade de fazer essa investigação de tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Cristo no Antigo Testamento e de todas essas promessas se cumprindo no Novo Testamento. Quando a gente faz essa avaliação das profecias e do cumprimento das profecias com relação a Jesus, o seu nome, o local do seu nascimento, a forma como ele ia morrer, a cidade que ele cresceu, o mensageiro que havia de preparar o caminho. Quando a gente olha todas essas profecias se cumprindo, o fato de tudo aquilo que havia sido predito aconteceu, nos mostra que as Escrituras, a Bíblia, de fato é a palavra de Deus. Não há nenhum outro livro confiável como as Escrituras Sagradas. É por isso que eu e você precisamos ter o hábito de ler essa palavra, esse livro, todos os dias. É um livro de promessas, é um livro que nos alimenta. A Bíblia é um livro sobrenatural. E sabe por quê? Porque Deus é quem coordena tudo, Ele é soberano. E quando a gente fala do nascimento de Jesus, da vinda dele, nós vemos que o nascimento traz esperança, o nascimento de Jesus traz boas notícias. Esse é o princípio das boas notícias, esse é o princípio do Evangelho, esse é o princípio das boas novas. E o Evangelho de Marcos, ele vai trazer essas boas notícias, essas boas novas a respeito do Evangelho de Jesus. Quando a gente olha esse texto, a gente lembra de uma coisa. Quando a gente olha aqui, gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, eles saíam para ouvir João. E o que João pregava era: arrependei-vos e crede no Evangelho, e sejam batizados. Quando aquelas pessoas estavam sendo batizados, habitantes da Judéia, de Jerusalém, tudo que eles estavam ouvindo, tudo que eles estavam ali aprendendo, eles estavam confessando os seus pecados. Ao ouvirem, a verem sobre a vida de Jesus, a mensagem do profeta, eles estavam acreditando naquilo. Eles estavam confessando os seus pecados, eles estavam sendo batizados no rio. O que mostra que eles reconheceram isso daqui, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu gosto dessa versão que diz assim: todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. É por isso que João Batista e depois Jesus também, nas suas primeiras mensagens, a mensagem foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependei-vos, arrependimento. Era o convite de João Batista, era o convite de Jesus, porque todos nós pecamos, estamos destituídos, não alcançamos o padrão da glória de Jesus. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Essa é uma das mensagens do Evangelho. Um dos primeiros pontos é entender que nós somos pecadores. E só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos perdoar. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só Jesus pode nos tirar dessa separação e nos aproximar novamente com Deus. Só Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E assim como todos os habitantes da Judéia e de Jerusalém naqueles dias estavam ouvindo João Batista, estavam acreditando naquela mensagem, estavam se arrependendo, estavam sendo batizados, nós um dia também reconhecemos que nós éramos pecadores, nós um dia entregamos a nossa vida a Jesus, e nós como igreja agora temos a responsabilidade de levar essa mensagem a tantas pessoas que ainda precisam se arrepender dos seus pecados, que ainda precisam dessas boas notícias. E nós precisamos disso. Hoje na classe dos novos membros, a gente estava falando sobre os dons do Espírito. Todos
quando aceitam Cristo Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, pelo menos um dom a gente recebe. O Espírito concede dons à sua igreja conforme Ele quer, para a edificação da igreja. Você tem pelo menos um dom. Se você ainda não descobriu qual é esse dom, você precisa descobrir qual é esse dom. E como você consegue descobrir, você precisa se envolver, servir, até que o seu coração queime em algo que você está fazendo e você descubra, eu nasci para isso, foi esse o dom que Deus me deu. E aí você vai aperfeiçoar esse dom. E por que que esses dons são distribuídos à igreja? Porque nós somos um só corpo, mas com vários membros e com várias funções, porque quando nós estamos todos juntos, cada um com a nossa função, cada um com o seu dom, desempenhando o seu ministério, nós estamos cumprindo isso, o ID, levando as pessoas o Evangelho, mostrando a elas o Evangelho, mostrando a elas que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que só Jesus pode trazer um homem de volta, pode reconciliar o homem, pode dar vida eterna ao homem. Esse versículo é uma declaração de amor de Deus para mim e para você. Esse é aquele tipo de versículo que você tem que ter memorizado. Você não pode se esquecer dele. Vamos ler juntos? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu memorizei numa outra versão que diz, Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor de Deus se estendeu a nós, e se estende a todos aqueles que ainda não estão aqui sentados nesses bancos, não estão sentados nos bancos de nenhuma igreja local, e que precisam ser alcançados. E assim como o João Batista foi levantado naqueles dias para preparar o caminho do Messias, nós como igreja somos levantados a nesses dias, nessa nossa geração, a anunciarmos as palavras de boas notícias sobre o Evangelho, mostrando às pessoas que Deus as ama, que há um propósito, a esperança para a vida delas, e que só Jesus é aquele que vai tampar aquele vazio que há no coração das pessoas. É por isso que gente de toda a Judéia e toda Jerusalém estavam confessando os seus pecados. Será que nós como igreja temos orado para que as pessoas hoje continuem confessando os seus pecados? Se quebrantem na presença de Deus, para que famílias sejam restauradas, para que pessoas saiam de uma vida de crime, de vícios, e estejam aqui servindo ao Senhor. Isso ainda é possível, esse é o Evangelho, não mudou. E nós cremos que gente de toda Jundiaí, gente de todas as cidades dessa região, ainda vão ouvir a mensagem que essa igreja está pregando sobre o Evangelho, e que muitas vão confessar os seus pecados e vão ser batizados, amém? Eu creio nisso, que nós como igreja precisamos continuar nos levantando para anunciar essa palavra. Nós vamos ter mais de 30 pessoas se batizando, que bênção, muitos deles adolescentes, que estão aqui na igreja, ouvindo de sexta-feira, participando da IBD de domingo, sendo educados e ensinados pelos pais. Mas quantos outros? Imagine se a gente tivesse uma igreja que todo domingo tivesse 30 batismos. Isso não é impossível, irmãos. Quando nós como igreja oramos, clamamos e fazemos o nosso papel, anunciando esse Evangelho que transforma, que muda vidas. E você e eu? Já dissemos para Deus que a gente acredita no seu sacrifício. Nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar. Já experimentamos esse arrependimento dos pecados. Já tomamos essa decisão de ser discípulo de Cristo. Já tomamos a decisão agora, depois de salvos, de servir a Ele e de levar essas boas notícias àqueles que estão ao nosso redor. Tem pessoas que talvez ainda estão no primeiro passo. Reconheço que sou pecador e convido o Senhor para ser meu Senhor e Salvador. Tem pessoas que já passaram por esse processo. Agora o processo é, Senhor, me enche do Teu Santo Espírito. Me capacite para servir no Teu reino. Tem pessoas que ainda estão se alimentando de leite, os primeiros ensinos, as primeiras doutrinas. Tem pessoas que já estão se alimentando de carne, estão já fazendo cursos de teologia, cursos mais profundos da palavra de Deus, mas não para guardar para si, para compartilhar. O que nós estamos esperando para continuar levando essa palavra a todos aqueles que estão perdidos. Se você ainda não fez esse convite ao Senhor,
Querido, ore arrependendo-se dos seus pecados e decida ser um discípulo de Jesus, assim como essas pessoas de Jerusalém e da Judéia estavam fazendo. Que nós como igreja continuemos orando e levando essa palavra para que pessoas nessa cidade continuem confessando os seus pecados e convidando Jesus para estarem na vida deles como Senhor e Salvador. Essa decisão, se um dia nós já fizemos ela, foi só o início da caminhada. Como eu fico feliz quando eu vejo pessoas, nós temos aqui o Alexandre e a Nádia, outros irmãos têm feito isso, que usam o seu tempo, a sua vida, o seu dom para ministrar estudos bíblicos, que hoje estão levando essas boas novas, essas boas notícias para outras pessoas. Hoje, querido, talvez você não consiga se deslocar para ministrar um estudo bíblico na casa de alguém. Hoje nós temos a facilidade de fazer isso online também. Não é a mesma coisa, mas dá para fazer. Hoje não tem desculpa para a gente não ensinar a Bíblia para alguém, para a gente sentar uma hora com uma pessoa, orar com ela, ensinar a Bíblia para ela, usar a nossa vida para abençoar a vida de outros, cuidar de outras pessoas. Esses moradores estavam ouvindo aquela palavra, estavam tomando essa decisão. Mas essa decisão é só o início da caminhada. É necessário a gente buscar conhecer mais de Deus, se comprometer com a obediência, se comprometer com a igreja. E olha o que diz Hebreus capítulo 10, 25. Esse autor de Hebreus diz o seguinte: não nos deixemos de nos reunir, como estão fazendo alguns. Mas por que a gente não pode deixar de se reunir? Por que a gente não pode deixar de estar em casa? Por que a gente tem que estar aqui juntos? Porque aqui juntos a gente se encoraja mutuamente uns aos outros. Sobretudo agora que o dia está próximo, Jesus está voltando. E nós como igreja precisamos entender que nós temos uma mensagem muito séria para levar às pessoas. E essa mensagem não pode ficar guardada. Então nós estamos juntos, encorajando uns aos outros, capacitando uns aos outros, ajudando uns aos outros para levar essa mensagem, para continuar levando essa mensagem a tantas e tantas pessoas. Se você já se tornou um cristão após a sua decisão por Cristo, aproveite esse momento para agradecer a Deus. Como está sendo a sua vida como discípulo? Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já sou um discípulo de Jesus. Como está sendo a sua vida como discípulo de Cristo? Que tipo de discípulo você está sendo? Domingo passado a gente estava aqui celebrando a ceia, olhando para os aspectos da ceia. A ceia a gente olha Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, voltando para buscar a igreja. Que tipo de discípulo a gente está sendo nesse percurso? Como igreja, onde a gente está servindo, o que a gente tem feito, como está o nosso testemunho, que impacto a gente está causando na vida das pessoas. Talvez tem pessoas aqui muito capacitadas por Deus que poderiam ter um ministério de capelania no hospital, mas você tem guardado esse dom, você tem guardado isso para você. Nós poderíamos ter como igreja um ministério onde toda semana a gente estivesse nos hospitais levando a palavra de Deus. Mas quem vai fazer isso? A igreja, é você. É esse dom que Deus talvez já te deu. Quais são as formas que nós temos de servir ainda melhor essa cidade, de alcançar ainda mais as vidas dessas pessoas, e que muitas vezes a gente não tem feito, não temos olhado, não temos orado por isso. Como está a sua vida, a sua prática como discípulo? Está baseada na graça de Deus ou nos méritos humanos? Você serve para poder agradar só a Deus, ou você serve porque você quer aplauso dos homens? A intenção em servir, em adorar, em estar aqui não pode ser os homens, tem que ser Deus. Quando a gente olha sobre a vida deste homem, João Batista, a gente vai aprender mais com ele nesse nosso estudo em Marcos. A gente vê que o foco do Evangelho de Marcos está nos atos de Jesus. Os seus discursos no Evangelho de Marcos são mais curtos, simplesmente muito diretos, sem muita elaboração. O foco do Evangelho de Marcos é mostrar essa ação de Jesus,
essa ação prática de Jesus, esse ministério prático de Jesus. Esse é o ministério que a igreja precisa nos dias de hoje. Falar, tem muita gente falando. Ideia, muitas ideias. Mas a igreja na prática, no dia a dia, alcançando pessoas. É o que nós precisamos ser hoje. A sua prática de vida hoje está baseada na graça de Cristo. Lembre-se, querido, o Evangelho, ele abre as nossas mentes para a gente entender que nós estávamos perdidos, longe de Deus. A gente se aproxima de Deus quando essas boas notícias entram em nós. Essa boa notícia, ela abre a nossa mente e a gente começa a desfrutar de um relacionamento, porque antes estava quebrado. O pecado nos afastava de Deus. Agora nós somos pecadores ainda, mas pecadores perdoados. Nós temos a oportunidade de estar aos pés de Jesus, como a gente cantou aqui hoje. Mas esse estar aos pés não é só para receber coisas para nós. É para nós recebermos, mas para levar, para repartir. Eu nunca mais esqueci uma definição que eu vi de evangelho. Que evangelho é como um mendigo que estava muito faminto, precisando do pão. E esse encontrou o pão. Ele encontrou o pão que agora alimentava ele, que agora matava a sua fome, que agora supria a sua necessidade. E o que ele fez ao encontrar esse pão, ele não guardou só para ele, ele foi falar para outros que estavam na mesma condição que ele. Eu encontrei o pão, eu sei onde há pão, venham comer. Nós um dia experimentamos esse pão da vida, que é Jesus, que matou a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual, que nos deu propósito, sentido de vida que antes nós não tínhamos. E agora guardar esse pão só para nós, guardar essa bênção só para nós, guardar esse presente só para nós, não está certo. A gente precisa mostrar às pessoas onde encontrar o pão da vida, onde encontrar Jesus, onde encontrar aquele que pode dar a vida eterna a eles. Mostrar a eles que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e Ele nos dá perdão. Uma sessão de terapia vai te dar alívio conforme você for abrindo e compartilhando suas experiências para você ser ajudado. Diferente de uma sessão de terapia, e é uma ferramenta excelente, quando a gente se ajoelha, chora na presença de Deus, confessa os nossos pecados e recebe dele perdão, a gente não recebe algo momentâneo, passageiro. A gente experimenta aquela experiência de Deus tirar todo o peso da culpa que havia sobre nós, toda aquela culpa que a gente ficava se cobrando e se culpando, e nós nos tornamos mais leves, porque agora nós somos perdoados. Perdoados. E essa experiência do perdão, ela é transformadora. Porque eu não preciso mais deitar na cama e dormir me culpando, me cobrando pelo passado, pelo que eu fiz, porque em Cristo eu fui perdoado. Agora eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. É isso quem faz, é só o Evangelho. É só o Evangelho de Jesus. Ele abre as nossas mentes para uma vida mais nobre. A gente consegue desfrutar e refletir do reino de Deus aqui. Assim como estava escrito em Isaías. E João Batista, a voz do que clama no deserto, dizia ali: prepare o caminho para o Senhor. Nós como igreja estamos aqui nessa terra hoje. Não é só por um acaso. Nós estamos aqui para continuar com essa voz profética de que há esperança, de que há mudança de vida, de que essa palavra é verdadeira e de que pessoas podem ser transformadas quando encontram Jesus Cristo. Uma das nossas camisetas da Junta de Missões Nacionais, aquela amarela, escrito bem grande: Jesus transforma. Como eu gosto de andar com aquela camiseta. Parei agora, só andava com aquela camiseta. O Luciano falou: você anda com isso daí?
Eu queria colocar no carro. Eu tenho aquela capa, né? A EcoSport tem aquela capa de pneu. Minha esposa falou assim: você não vai colocar não, porque do jeito que você está dirigindo. Eu falei: calma, Jundiaí me desconverteu no trânsito. Mas vou voltar, calmo. Não vou dar mais aquelas buzinas abençoadas, não. Mas Jesus transforma, eu quero colocar isso no meu carro. Jesus transforma. E as pessoas precisam entender isso, que Jesus transforma. Quando as pessoas têm uma experiência com Jesus, elas são transformadas. Você foi transformado. E você pode levar essa palavra a outros que precisam ser transformados. E como a gente faz isso? Quando a gente se rende, quando a gente se oferece, quando a gente se coloca no altar. Querido, o que eu quero é isso. Eu quero ser usado por esse Deus. Eu quero ser usado para levar essa mensagem. Você quer isso? É isso que você quer para a sua vida? Fica de pé. Vamos neste momento. Vamos declarar isso.